Uma mulher realizou o maior sonho de sua vida, mas em seguida enfrentou a dor mais cruel que alguém poderia imaginar. Em meio à fragilidade do pós-parto, uma traição inesperada quase a destruiu. Porém, quando todos pensavam que ela não teria forças, ela tomou uma decisão que mudou tudo. O que ela fez deixou a todos sem palavras. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando, o ar no quarto de hospital ainda cheirava a antisséptico e a uma nova vida. Clara sentia o corpo pesado, os pontos da cesariana ardendo como brasas, mas o cansaço era um detalhe insignificante diante da pequena maravilha que dormia tranquilamente no berço ao lado. Miguel, seu Miguel. 6 longos anos de tentativas, de exames, de esperanças e desilusões, culminavam naquele momento de pura, avassaladora alegria. Ela o observava, cada minúsculo dedo, cada suspiro, e sentia uma plenitude que jamais imaginou ser possível. A maternidade era um milagre, um sonho finalmente realizado. A porta rangeu e Clara, com um sorriso sonolento, esperou ver a enfermeira ou sua mãe. Em vez disso, Marcos entrou. Não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher alta e esguia, com um sorriso presunçoso nos lábios pintados de vermelho, parecia flutuar. Atrás deles, Dona Helena, a sogra, trazia uma expressão de perplexidade que se misturava ao choque. Clara sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Algo estava terrivelmente errado. Marcos, o pai do seu filho recém-nascido, o homem com quem ela havia compartilhado a vida por quase uma década, não se aproximou do berço. Seus olhos, antes cheios de promessas, agora eram poços de frieza. Ele pigarreou, e a voz que outrora a acalmava, agora soava distante, quase mecânica. Clara, eu vim para te dizer que não quero mais continuar com o nosso casamento. A frase pairou no ar, densa e cruel, como uma nuvem de fumaça tóxica. Clara piscou, tentando processar as palavras, o significado delas. Os pontos da cesariana pareceram arder ainda mais. Ela olhou para Dona Helena, que, com as mãos trêmulas, deixou cair o copo de água que segurava. O som do vidro estilhaçando no chão ecoou no silêncio sepulcral do quarto. Nem mesmo o choro de Miguel, que se remexeu no berço, conseguiu quebrar a tensão. O filho era a única obrigação que eu tinha com você, e ela foi cumprida, Marcos continuou, sem uma ponta de emoção, sem um olhar para o bebê que dormia a poucos metros. A mulher ao seu lado, Lívia, deu um passo à frente, um sorriso debochado brincando em seus lábios. Não roubo nada, querida. Apenas reclamo o que me pertence por direito. A insolência em sua voz era um tapa na cara, um veneno que se espalhava pelas veias de Clara. O mundo dela, que há poucos minutos era um paraíso, desmoronava em pedaços diante de seus olhos, e ela não conseguia sequer respirar. A dor física era ínfima comparada àquela ferida aberta em sua alma. Os dias que se seguiram àquela cena brutal no hospital foram um borrão de dor e silêncio para Clara. O puerpério, que deveria ser um período de conexão e alegria com seu recém-nascido, transformou-se em um campo de batalha interno. Os pontos da cesariana ainda latejavam. Uma febre persistente a deixava fraca, e a amamentação, que ela tanto sonhara, era um desafio doloroso. Miguel, tão pequeno e indefeso, parecia sentir a angústia da mãe. Ela o abraçava, tentava sorrir, mas por dentro, um vazio abissal a consumia. Marcos não voltou ao hospital. Apenas Dona Helena, a sogra, apareceu um dia depois com o rosto marcado pela preocupação e pela vergonha. Ela tentou oferecer apoio, mas suas palavras soavam vazias, incapazes de preencher o abismo que se abrira. Clara não chorou, não gritou. Apenas se fechou em si mesma, uma fortaleza de sofrimento mudo. Foi no 3º dia após o parto que Lívia, a amante, ousou aparecer novamente, desta vez sozinha. Ela entrou no quarto com uma desenvoltura irritante, como se fosse a dona do lugar. Clara a observou, os olhos cansados, mas firmes. Lívia não perdeu tempo com rodeios. Olha, Clara, vamos ser práticas. Sei que você está passando por um momento difícil, mas podemos resolver isso de forma civilizada. Ela tirou um talão de cheques da bolsa e o colocou sobre a mesinha de cabeceira. Eu te dou o que você precisar para ir embora, para sumir. Deixe o bebê com Marcos.
Ele é o pai, afinal. E eu cuidarei dele como se fosse meu. A voz de Lívia era fria, calculista, e a proposta, uma humilhação que Clara jamais imaginaria ouvir. Antes que Clara pudesse reagir, Dona Helena, que havia chegado momentos antes e testemunhado a cena da porta, irrompeu no quarto. Como ousa sua insolente sair de um hospital com um recém-nascido, sem dinheiro, sem apoio? Você perdeu o juízo? A sogra estava lívida, mas, para a decepção de Clara, suas palavras, embora revoltadas, não tomaram um partido claro. Apenas expressavam indignação com a audácia de Lívia, não com a injustiça que Clara sofria. O peso da solidão era sufocante. Naquela mesma noite, a enfermeira trouxe a notícia. Miguel estava com icterícia e precisaria de fototerapia imediata. Ao vê-lo deitado sob a luz azul, tão frágil, tão pequeno, com os olhos vendados para protegê-los, Clara desabou. As lágrimas, represadas desde o parto, jorraram sem controle. Foi um choro silencioso, convulsivo, que lavou a alma. Naquele momento de desespero, enquanto observava seu filho lutar, uma única certeza se formou em seu coração. Tudo o que lhe restava era lutar por ele. Por Miguel, ela encontraria forças onde parecia não haver mais nada. Aquele choro sob a luz azul da fototerapia foi o ponto de virada para Clara. Não era um choro de derrota, mas de catarse, de um renascimento silencioso. A dor ainda estava ali, aguda, mas agora vinha acompanhada de uma determinação férrea. Ela não se deixaria abater. Não por Marcos, não por Lívia, não por ninguém. Seu filho precisava dela, e ela seria a rocha que ele merecia. Mesmo com o corpo ainda dolorido e a mente exausta, Clara pegou o seu velho laptop. Abriu um novo documento e, com os dedos tremendo levemente, começou a registrar cada gasto, cada humilhação, cada palavra fria que lhe fora dirigida. Era um caderno digital de sua dor, mas também de sua futura redenção. Cada item ali seria uma prova, um lembrete do que ela havia suportado e do que ainda precisaria superar. Poucos dias depois, já em casa, Marcos apareceu. Não havia um pingo de remorso em seu olhar, apenas uma impaciência irritante. Ele trazia consigo uma pasta grossa, cheia de papéis. Vim para resolver isso de uma vez por todas, Clara. Os papéis do divórcio. Assine logo para acabarmos com essa farsa. Ele a empurrava, exigindo uma assinatura imediata, como se ela fosse um estorvo a ser descartado rapidamente. Clara olhou para ele, depois para os papéis, e então para o berço onde Miguel dormia. Uma calma inesperada a invadiu. Não, ela disse, a voz baixa, mas firme. Eu não vou assinar nada sob pressão. Não agora. Marcos a encarou, surpreso com a recusa. Ele esperava submissão, não resistência. Mas Clara havia encontrado uma força que parecia esquecida há muito tempo. Naquelas madrugadas insones, entre uma mamada e outra, enquanto Miguel dormia em seu peito, Clara buscou refúgio em algo que sempre a definira, seu talento como arquiteta. Abriu a pasta de projetos antigos em seu laptop, aqueles sonhos que havia engavetado para se dedicar ao casamento. Começou a redesenhar, a criar, a dar forma a ideias de casas e apartamentos. Era um escape, uma terapia e, sem que percebesse, uma ponte para seu futuro. A oportunidade surgiu de onde menos esperava. Uma antiga colega de faculdade, Ana, ligou. Ela estava com um projeto de reforma de um pequeno café e precisava de ajuda urgente. Clara hesitou por um segundo, mas a imagem de Miguel sob a luz azul a impulsionou. Aceitou. Em poucos dias, mergulhada em plantas e esboços, ela concluiu o trabalho. A satisfação de ver seu projeto aprovado e, mais ainda, de receber o primeiro pagamento conquistado, com o próprio esforço após a separação, foi um bálsamo para sua alma ferida. Era apenas o começo, mas Clara sentiu o gosto doce da independência. Enquanto Marcos mergulhava cada vez mais em sua frieza e desprezo, Clara começava a renascer das cinzas. O dinheiro do primeiro projeto, embora modesto, representou muito mais do que um valor monetário. Foi a prova tangível de sua capacidade, de que ela ainda era capaz de criar e de se sustentar. Com ele, comprou o leite de melhor qualidade para Miguel, um pequeno luxo que significava muito. Aquele gesto simples era um ato de amor e de afirmação de sua nova autonomia.
Sua rotina se reorganizou em torno de Miguel e dos desenhos. As madrugadas, antes tomadas pela insônia e pela tristeza, agora eram preenchidas pelo suave som do teclado e pelo arrastar do mouse, enquanto ela dava vida a novas ideias. Abriu uma pasta em seu computador, batizada com o orgulho de Meus Projetos. Cada arquivo ali era um tijolo na reconstrução de sua vida. Deixou de ser apenas a esposa de Marcos, ou a nora de Dona Helena. Ela estava voltando a ser Clara, a arquiteta, a mulher com sonhos e talentos próprios. Marcos, no entanto, não desistia de tentar diminuí-la. Ele aparecia na casa da mãe, onde Clara ainda estava, trazendo mantimentos baratos, quase como esmolas, e os deixava na cozinha com um ar de superioridade, como se estivesse fazendo um grande favor. Para o bebê não passar fome, ele dizia, com um tom que Clara interpretava como uma tentativa de lembrá-la de sua suposta dependência. Tentava diminuí-la diante da própria mãe, que observava tudo com um misto de desconforto e resignação. Mas Clara já não se abalava. As palavras dele ricocheteavam em sua nova armadura de resiliência. No 14º dia após o parto, com Miguel ganhando peso e Clara sentindo-se mais forte, ela tomou uma decisão. Procurou Marcos e, com uma serenidade que o surpreendeu, disse: "Eu assino o divórcio." Mas com uma condição. Ele a olhou com desconfiança. "O que você quer agora?" "Quero uma cláusula clara no documento. O Miguel ficará sob minha responsabilidade total. Eu serei a única responsável por ele. Você não terá que se preocupar com nada." Clara o observou atentamente. Esperava uma discussão, uma tentativa de barganha. Mas Marcos apenas deu de ombros. Um gesto de indiferença que a atingiu mais do que qualquer ofensa. "Tanto faz. Se é o que você quer por mim, tudo bem." Ele aceitou sem protesto, entregando o destino do próprio filho nas mãos dela, como se Miguel fosse um fardo do qual ele se livrava. Naquele momento, Clara soube que havia feito a escolha certa. Naquela noite, com o documento de divórcio assinado e a cláusula de responsabilidade total por Miguel garantida, Clara sentiu um misto estranho de alívio e uma pontada de tristeza. O fim de um ciclo, o início de outro. Sem avisar ninguém, nem mesmo Dona Helena, ela empacotou o essencial. Poucas roupas suas, os documentos mais importantes, um estoque generoso de fraldas e leite para Miguel e seu fiel laptop, agora seu principal instrumento de trabalho e esperança. Com Miguel adormecido em seus braços, Clara saiu da casa de Dona Helena na calada da noite. O ar fresco da madrugada beijou seu rosto e, pela primeira vez em semanas, ela sentiu um sopro de liberdade. Não olhou para trás. Pegou um táxi e seguiu para o endereço que havia pesquisado secretamente. Um quarto minúsculo, quase um cubículo, perto do mercado central. O lugar era simples, úmido, com uma única janela que dava para um beco. Havia apenas uma cama de solteiro e um pequeno armário. Mas para Clara, aquele espaço apertado representava um novo começo, um refúgio seguro para ela e seu filho. Era o primeiro lar delas, conquistado com sua própria força e coragem. Ela deitou Miguel no centro da cama, protegendo-o com travesseiros, e sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Os primeiros dias foram desafiadores. O espaço era apertado, o dinheiro contado, mas a determinação de Clara era inabalável. Ela se dedicou a Miguel durante o dia, e nas madrugadas, entre uma mamada e outra, continuava a redesenhar, a criar. Sua amiga Ana foi um anjo. Não apenas a apoiou emocionalmente, mas também indicou novos clientes. Pequenas reformas de cafeterias, projetos de casas compactas, tudo era bem-vindo. Clara se jogou de cabeça no trabalho. Cada projeto concluído, cada pagamento recebido, era uma vitória. O dinheiro, pouco a pouco, começou a transformar sua realidade. Ela conseguiu comprar um berço de verdade para Miguel, um fogão elétrico para o quarto, e a alimentação deles melhorou. O quarto úmido, antes apenas um abrigo, começava a se tornar um lar, preenchido com o cheiro de leite, fraldas limpas e a suave luz do laptop aceso nas madrugadas. Enquanto isso, a vida de Marcos tomava um rumo inesperado. Ele, que parecia tão seguro de si ao abandonar a família, começou a enfrentar as consequências de suas escolhas. Sua má conduta no trabalho, a falta de foco e a arrogância culminaram na perda do emprego.
Sem renda, Lívia, a amante que se aproximara dele por interesse e status, não demorou a abandoná-lo. Ela não era do tipo que se apegava a um homem sem futuro. Marcos se viu sozinho, sem dinheiro, sem a mulher que o havia seduzido e sem a família que havia descartado. Derrotado, ele não teve outra opção a não ser voltar para a casa da mãe, Dona Helena. A recepção, no entanto, não foi como ele esperava. Dona Helena, com a voz embargada pela decepção, apenas o olhou e disse com uma tristeza profunda: perdeu o mais valioso que tinha. A notícia da queda de Marcos chegou a Clara por meio de Ana, que ouviu os boatos no círculo social que antes compartilhavam. Clara sentiu um leve tremor, mas não era de satisfação, e sim de uma estranha melancolia. Aquele homem, um dia seu grande amor, havia se tornado uma sombra do que fora, e ela não sentia raiva, apenas uma distância imensa. Seu foco estava em seu próprio renascimento, em Miguel e nos projetos que se acumulavam em sua pasta digital. A cada dia, Clara conquistava mais espaço no mercado. Sua reputação crescia boca a boca, impulsionada pela qualidade de seu trabalho e por sua dedicação incansável. Aqueles projetos de cafeterias e pequenas casas, antes apenas uma forma de sobreviver, agora eram seu portfólio, sua marca registrada. As madrugadas de trabalho, regadas a café, e o choro ocasional de Miguel começavam a dar frutos. Um dia, Ana a ligou, a voz transbordando de entusiasmo. Clara, você não vai acreditar. Saiu um artigo sobre você no jornal local. É lindo, emocionante. Clara, descrente, correu para a banca mais próxima. Lá estava. Uma matéria de página inteira, com uma foto dela, sorridente, segurando Miguel no colo, sob o título Uma Casa com Sol, desenhada por uma mãe solteira que enfrentou o divórcio após o parto. O artigo narrava sua história com sensibilidade, destacando sua coragem, sua resiliência e a forma como transformou a dor em arte. Mencionava a dedicação aos projetos, a paixão por criar espaços que transmitissem luz e acolhimento. Os comentários online eram uma enxurrada de apoio e admiração. Pessoas elogiavam sua força, sua criatividade, sua capacidade de se reerguer. Clara leu cada palavra, as lágrimas embaçando sua visão. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão e de um orgulho que ela jamais havia sentido antes. Enquanto isso, na casa de Dona Helena, Marcos, em sua reclusão e amargura, folheava o mesmo jornal. Seus olhos pararam na página que destacava Clara. A foto dela, radiante, com o filho que ele havia abandonado, o atingiu como um raio. Ele leu o artigo, cada linha, e sentiu um nó na garganta. Aquela mulher, que ele havia desprezado e tentado destruir, estava florescendo, se tornando uma inspiração. A inveja e o arrependimento o invadiram. Ele havia jogado fora a chance de estar ao lado de uma mulher extraordinária, uma mulher que, por sua própria força, estava construindo um legado. A frase de sua mãe ecoou em sua mente. Perdeu o mais valioso que tinha. Agora ele entendia o verdadeiro peso daquelas palavras. O tempo, implacável e justo, continuou seu curso. Meses se passaram desde a publicação do artigo, e a vida de Clara se transformava a cada dia. Seu pequeno quarto úmido foi trocado por um apartamento mais espaçoso e ensolarado, com um quarto só para Miguel, decorado com as cores que ela sonhara. A pasta Meus Projetos em seu computador transbordava de trabalhos concluídos e de novos desafios. Ela havia montado um pequeno escritório em casa, com uma prancheta de desenho e uma mesa organizada, um santuário de sua criatividade. Miguel, agora um bebê risonho e cheio de energia, era a luz de seus dias. Clara o levava para passear no parque, lia histórias para ele antes de dormir e o observava crescer com um amor incondicional. A dor do passado não havia desaparecido completamente, mas se transformara em uma cicatriz que a lembrava de sua força. Um dia, enquanto Clara estava no parque com Miguel, um carro parou perto deles. Marcos desceu. Ele parecia diferente, mais magro, com uma expressão que Clara não conseguia decifrar. Em suas mãos, trazia um urso de pelúcia gigante e um envelope. Clara, ele disse, a voz hesitante, quase irreconhecível. Eu queria ver o Miguel e trazer isso para ele. Clara o observou, uma mistura de surpresa e cautela em seu olhar. Ela não sentia raiva, apenas uma distância fria.
Miguel, que estava no carrinho, olhou para o homem com curiosidade. Marcos se aproximou, estendendo o urso. Oi, campeão. Sou eu, seu pai. Miguel pegou o urso, mas seus olhos azuis, tão parecidos com os de Clara, se voltaram para a mãe. Mãe, quem é esse homem? Ele perguntou, a voz infantil e inocente, sem um pingo de reconhecimento. A pergunta de Miguel atingiu Marcos como um golpe. Ele congelou, o rosto pálido, a tentativa de reaproximação desmoronando diante daquela simples e devastadora questão. Clara se abaixou abraçando Miguel e o olhou nos olhos. Depois ergueu o olhar para Marcos, a expressão firme e serena. Miguel, esse foi alguém em quem confiei, mas que me decepcionou. As palavras eram suaves, mas carregadas de uma verdade inegável. Não havia rancor em sua voz, apenas a constatação de um fato. Marcos recuou, o urso de pelúcia ainda em suas mãos, o envelope de dinheiro esquecido. Ele havia perdido não apenas uma esposa, mas a chance de ser pai para seu filho. Aquele momento, a inocência de Miguel e a firmeza de Clara selou o abismo entre eles. Marcos se virou e foi embora, deixando para trás o urso e a dor de um arrependimento tardio. A cena no parque, com a pergunta inocente de Miguel e a resposta serena de Clara, marcou um ponto final simbólico na história de seu casamento. Marcos não tentou mais se reaproximar daquela forma. A humilhação de não ser reconhecido pelo próprio filho e a clareza nas palavras de Clara foram suficientes para mantê-lo afastado. Para Clara, a vida seguia em frente, vibrante e cheia de novos propósitos. Sua história, contada no jornal, ressoou com muitas mulheres. Convites para palestras e workshops começaram a surgir. No início, Clara hesitou. Ela era arquiteta, não palestrante, mas Ana a convenceu. Sua história pode inspirar outras pessoas, Clara. Você tem uma voz, uma experiência que precisa ser compartilhada. Com o coração batendo forte, Clara aceitou o convite para uma palestra em um evento para mulheres empreendedoras. O auditório estava lotado. Mulheres de todas as idades, com olhares curiosos e esperançosos, a aguardavam. Miguel estava com Dona Helena, que, apesar de tudo, havia se tornado uma avó presente e uma aliada silenciosa de Clara, especialmente após a derrocada de Marcos. Clara subiu ao palco, ajeitou o microfone e respirou fundo. Olhou para a plateia e as palavras começaram a fluir, sinceras e poderosas. Há pouco mais de um ano, eu estava em um quarto de hospital com os pontos da cesariana ardendo e ouvi a notícia de que meu casamento havia acabado. Eu havia acabado de dar à luz ao meu maior sonho e meu marido me abandonava, alegando que o filho era a única obrigação cumprida. A plateia ouvia em silêncio, algumas mulheres com lágrimas nos olhos. Clara continuou, sua voz ganhando força. Nos dias seguintes, enfrentei o puerpério sozinha, fraca, com febre, e ouvi uma proposta humilhante. Dinheiro para ir embora e deixar meu bebê. Meu filho recém-nascido foi diagnosticado com icterícia e precisou de fototerapia. Foi ali, vendo-o sob a luz azul, que eu desabei pela primeira vez. E foi ali que eu percebi que tudo o que me restava era lutar por ele. Ela descreveu a decisão de registrar cada gasto e humilhação, a recusa em assinar o divórcio sob pressão, o reencontro com seu talento como arquiteta. Corri sob a chuva sem dinheiro. Redesenhei meu primeiro projeto num quarto minúsculo e úmido sem mesa, entre uma mamada e outra. Eu reconstruí minha vida, tijolo por tijolo, desenho por desenho. Clara fez uma pausa, um sorriso suave em seus lábios. Não precisei de vingança, nem de perdão. Apenas de coragem para me erguer. E, acima de tudo, protegi meu filho. Minha história começou com dor e abandono. Mas o que fiz depois, bem, ninguém jamais poderia ter previsto. Ao final de sua fala, o auditório explodiu em aplausos. Mulheres se levantaram, emocionadas, algumas enxugando as lágrimas. Clara sentiu uma onda de energia e gratidão. Ela não era apenas uma arquiteta, era uma voz, um exemplo de resiliência. Sua jornada, que começou com a mais profunda das dores, havia se transformado em um relato de renascimento, um testemunho de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança e da força interior pode guiar o caminho. Ela havia dado à luz, foi abandonada, mas o que fez depois foi muito maior do que qualquer previsão. O aplauso da palestra ainda ecoava na mente de Clara.
Aquele dia marcou um divisor de águas. Não apenas por sua história ter tocado tantas pessoas, mas pela avalanche de oportunidades que se seguiram. Seu telefone não parava de tocar. Eram convites para novas palestras em outras cidades, pedidos de entrevistas para revistas e programas de TV, e o mais importante para ela, uma enxurrada de novos clientes. Sua agenda de arquiteta, antes preenchida com pequenos projetos, agora estava lotada com propostas de maior porte, a reforma de um hotel boutique, o design de interiores de uma nova rede de cafeterias gourmet e até mesmo o projeto de uma casa de campo para uma família influente. Clara se viu em uma encruzilhada. Ela não podia fazer tudo sozinha, e a demanda por seu trabalho crescia exponencialmente. Com a ajuda de Ana, sua fiel amiga, e agora quase uma assessora informal, Clara decidiu dar o próximo passo. Alugou um pequeno escritório no centro da cidade, um espaço com janelas amplas e muita luz, bem diferente do quarto úmido de seus primeiros dias de independência. Contratou uma jovem arquiteta recém-formada, Sofia, e uma secretária, Dona Célia, uma senhora aposentada com uma energia contagiante. Clara Arquitetura, antes um sonho solitário, começava a tomar forma de empresa. Conciliar a maternidade com a crescente carreira era um desafio diário, mas Clara encontrava um equilíbrio. Miguel, com seus primeiros passos desajeitados e suas risadas contagiantes, era sua maior motivação. Ela o levava para o escritório sempre que podia, e ele se divertia com os lápis de cor e os rolos de papel. Dona Helena, a avó paterna, também se tornou uma ajuda inestimável, cuidando do neto com carinho e orgulho. Enquanto Clara florescia, a vida de Marcos continuava em declínio. Morando na casa da mãe, ele via o nome de Clara estampado em jornais e revistas, ouvia seu nome ser elogiado em conversas. Cada notícia do sucesso dela era uma facada em seu orgulho ferido. Ele tentou ignorar, mas a imagem de Clara, forte e vitoriosa, o assombrava. A mulher que ele havia descartado estava se tornando uma figura pública de sucesso, enquanto ele chafurdava na mediocridade. A ironia do destino era cruel, e ele não podia culpar ninguém além de si mesmo. A semente do arrependimento, plantada no parque, agora germinava em amargura. O crescimento da Clara Arquitetura foi meteórico. Em menos de um ano, o pequeno escritório já não era suficiente. A equipe cresceu, e Clara se viu liderando um time de jovens talentos, todos inspirados por sua história e sua visão. Ela não era apenas uma arquiteta talentosa, mas uma líder nata, capaz de motivar e extrair o melhor de cada um. Seus projetos se tornaram sinônimo de inovação, funcionalidade e, acima de tudo, de alma. Cada espaço que ela desenhava parecia contar uma história, refletindo a luz e a resiliência que ela mesma encarnava. A fama de Clara ultrapassou as fronteiras da cidade. Um convite para participar de um programa de televisão de alcance nacional que apresentava histórias de superação e empreendedorismo a colocou sob os holofotes de todo o país. Ela hesitou novamente, a timidez ainda um resquício de seu antigo eu. Mas a equipe a incentivou, e a ideia de inspirar ainda mais pessoas a impulsionou. No dia da gravação, Clara estava nervosa, mas determinada. Miguel, agora um menino de quase 2 anos, estava no colo de Dona Helena, assistindo tudo da plateia. A apresentadora, uma figura carismática e empática, conduziu a entrevista com maestria, explorando a jornada de Clara, desde a dor do abandono até o triunfo profissional. Clara falou sobre a importância de se reencontrar, de usar a dor como combustível e de proteger o filho acima de tudo. Ao final, a apresentadora exibiu fotos de seus projetos e a plateia aplaudiu de pé. A repercussão do programa foi avassaladora. O site da Clara Arquitetura ficou sobrecarregado com acessos e as redes sociais explodiram em mensagens de apoio e admiração. Seu nome se tornou um case de sucesso, um exemplo de que é possível transformar a adversidade em oportunidade. Ela recebia propostas de grandes incorporadoras, convites para assinar coleções de móveis e até mesmo a sugestão de escrever um livro. Enquanto Clara ascendia ao estrelato, Marcos afundava ainda mais. Ele assistiu ao programa de televisão, sozinho, na sala da casa da mãe. Cada palavra de Clara, cada aplauso, era um lembrete doloroso de sua própria ruína.
A imagem de Miguel sorrindo nos braços de Dona Helena o atormentava. Ele tentou encontrar um novo emprego, mas sua reputação o precedia. Ninguém queria contratar alguém com seu histórico de má conduta e irresponsabilidade. A amargura o consumia, e ele vivia à sombra do sucesso da mulher que havia desprezado. Dona Helena, por sua vez, observava o filho com uma tristeza profunda. Ela havia tentado ajudá-lo, mas ele parecia incapaz de se reerguer. O contraste entre a luz de Clara e a escuridão de Marcos era gritante, e a mãe sentia o peso das escolhas de seu filho. A vida de Clara se desdobrava em um ritmo frenético, mas gratificante. O sucesso do programa de televisão abriu portas para um convite irrecusável. Uma grande editora a procurou para que escrevesse um livro. A princípio, a ideia de se expor ainda mais a assustou, mas a editora argumentou que sua história era um farol de esperança para muitas mulheres. Após ponderar, Clara aceitou o desafio. As madrugadas, antes dedicadas apenas aos projetos de arquitetura, agora também eram preenchidas com as palavras que contavam sua jornada de superação. Ela queria que o livro fosse um guia, um abraço para quem se sentia perdida. A Clara Arquitetura prosperava. O escritório havia se mudado para um andar inteiro, em um edifício comercial moderno, com uma vista deslumbrante da cidade. A equipe crescia, e a sinergia entre eles era palpável. Clara delegava com confiança, mas sempre supervisionava de perto, garantindo que cada projeto carregasse sua essência. Ela se tornou uma figura requisitada em eventos e conferências, não apenas como arquiteta, mas como uma voz inspiradora sobre resiliência e empreendedorismo feminino. Miguel, agora um garotinho esperto e curioso, era o centro do universo de Clara. Ele frequentava uma creche de qualidade e passava as tardes com Dona Helena, que se dedicava ao neto com um amor incondicional. A relação de Clara com a sogra havia se fortalecido imensamente. Dona Helena, que antes parecia hesitante em tomar partido, agora era uma aliada firme, admirando abertamente a força da ex-nora e a forma como ela criava Miguel. Enquanto a vida de Clara era um testemunho de ascensão, a de Marcos era um abismo de autodestruição. Ele não conseguia se reerguer. As tentativas de encontrar um emprego eram frustradas. Seu currículo era fraco, sua atitude amarga. O dinheiro da indenização do antigo emprego havia acabado, e ele se tornou completamente dependente de Dona Helena. A casa da mãe, antes um refúgio, agora parecia uma prisão. Marcos passava os dias em casa, afundado na amargura e na autocomiseração. Ele via as notícias sobre Clara, lia os artigos, e a cada vez o veneno da inveja e do arrependimento corroía sua alma. Ele tentava culpar o mundo, a crise, a própria Clara por sua desgraça. Dona Helena, que antes o acolhia com paciência, começava a demonstrar sinais de esgotamento. As discussões eram frequentes. Ela não suportava mais a passividade e a negatividade do filho. Você precisa reagir, Marcos. Olhe para a Clara. Ela perdeu tudo e se reergueu. Você tem saúde, tem um teto, mas escolhe se afundar na autopiedade, ela dizia, a voz carregada de decepção. Mas Marcos parecia surdo a qualquer conselho, preso em sua própria teia de arrependimento e ressentimento. O livro de Clara, intitulado A Casa com Sol, Reconstruindo a Vida Tijolo por Tijolo, foi lançado com grande sucesso. A história de sua jornada, escrita com uma honestidade brutal e uma esperança contagiante, tocou milhares de corações. As sessões de autógrafos eram longas filas de mulheres que queriam abraçá-la, compartilhar suas próprias histórias e agradecer pela inspiração. Clara se sentia realizada, não apenas pelo reconhecimento profissional, mas por saber que sua experiência estava fazendo a diferença na vida de outras pessoas. A Clara Arquitetura continuava a crescer, consolidando-se como um dos escritórios mais renomados do país. Seus projetos eram inovadores, sustentáveis e humanizados, sempre com a marca de sua sensibilidade. Ela viajou para outras cidades, participou de feiras internacionais de arquitetura e recebeu prêmios importantes. Aquele pequeno quarto úmido onde tudo começou parecia uma lembrança distante, quase irreal. Miguel, agora com 3 anos, era um menino vibrante, cheio de vida e curiosidade. Ele era o sol de Clara, a razão de sua luta e sua maior alegria. A cada nova conquista,
Clara olhava para ele e sabia que todo o esforço valia a pena. A ausência de Marcos em sua vida era uma não questão para Miguel. Ele tinha uma mãe forte e amorosa, uma avó dedicada e uma rede de apoio que o cercava de carinho. A relação de Clara com Dona Helena se aprofundava. A sogra, que a visitava com frequência no novo apartamento e no escritório, era uma confidente e uma amiga. Ela via em Clara a filha que talvez nunca tivera, e a admiração por sua resiliência era evidente em cada gesto. Dona Helena, inclusive, começou a se afastar um pouco mais de Marcos, cansada de sua apatia e de suas reclamações constantes. Marcos, por sua vez, atingiu o fundo do poço. O dinheiro de Dona Helena já não era suficiente para sustentar seus vícios e sua vida de inércia. Ele começou a vender objetos de valor da casa da mãe, sem o conhecimento dela, para manter seu estilo de vida autodestrutivo. A relação com Dona Helena se deteriorou a ponto de se tornar insustentável. As brigas eram diárias e a mãe, exausta, ameaçou expulsá-lo de casa. Em meio a essa espiral descendente, Marcos viu um programa de televisão que falava sobre o sucesso do livro de Clara. A imagem dela, sorridente, autografando exemplares e sendo ovacionada, o atingiu com a força de um furacão. Ele sentiu uma pontada de desespero. Era tarde demais para voltar atrás. A inveja e o remorso se misturavam em um coquetel amargo. Ele havia jogado fora a mulher que se tornou um fenômeno, a mãe de seu filho, e agora vivia na sombra de sua própria ruína. A ironia era cruel. A cada passo de Clara em direção à luz, Marcos afundava mais na escuridão que ele mesmo havia criado. A espiral descendente de Marcos culminou em um confronto doloroso com Dona Helena. Ela descobriu a venda dos objetos de valor e, com o coração partido, mas firme, deu um ultimato ao filho. Você precisa sair desta casa, Marcos. Eu não aguento mais. Você está se destruindo e me arrastando junto. As palavras da mãe foram um golpe final em seu orgulho já estraçalhado. Sem dinheiro, sem emprego e agora sem teto, Marcos se viu na rua. Um homem que havia perdido tudo por suas próprias escolhas. Ele tentou ligar para Lívia, mas ela havia sumido, sem deixar rastros como era de se esperar. Enquanto Marcos enfrentava a dura realidade das consequências de seus atos, Clara vivia um momento de plena expansão. O sucesso do livro e a visibilidade na mídia trouxeram uma proposta que ela jamais imaginou. Uma grande incorporadora, com projetos em todo o país, a convidou para ser a arquiteta-chefe de um novo e ambicioso empreendimento. Um condomínio de casas de luxo com foco em sustentabilidade e bem-estar. Era o projeto de sua vida, a oportunidade de aplicar em larga escala tudo o que ela acreditava. Clara aceitou o desafio com entusiasmo. O projeto exigiria dedicação total, mas ela estava pronta. Contratou mais arquitetos para sua equipe, investiu em tecnologia de ponta para o escritório e mergulhou de cabeça nos planos. As casas seriam projetadas para maximizar a luz natural, com espaços integrados e jardins exuberantes, verdadeiros refúgios de paz. Ela queria que cada casa fosse uma casa com sol, um reflexo de sua própria jornada. Miguel, agora na pré-escola, estava se tornando um menino sociável e feliz. Clara fazia questão de estar presente em cada etapa de seu crescimento, equilibrando a carreira com a maternidade de forma exemplar. Dona Helena, que havia se mudado para um apartamento menor e mais prático, continuava sendo uma avó presente e um pilar de apoio para Clara. Ela contava as novidades de Marcos com tristeza, mas sem julgamento. E Clara ouvia, sentindo uma pontada de pena pelo homem que um dia amou, mas sem qualquer desejo de reatar laços. A construção do condomínio avançava a passos largos, e Clara visitava o canteiro de obras com frequência, supervisionando cada detalhe. A satisfação de ver seus desenhos ganhando forma, de criar espaços que trariam felicidade a outras famílias, era imensa. Ela havia transformado a dor do abandono em uma força criativa inesgotável. O nome de Clara Arquitetura estava em alta, e ela era reconhecida como uma das grandes referências em seu campo. O futuro parecia mais brilhante do que ela jamais ousara sonhar, e ela sabia que cada tijolo daquele condomínio era também um tijolo em sua própria reconstrução. O lançamento do condomínio Sol Nascente foi um evento grandioso, digno da proporção do projeto. Clara, impecável em um vestido elegante, caminhava entre os convidados,
recebendo elogios e apertos de mão. Cada casa, com seus amplos janelões e jardins privativos, era um testemunho de sua visão e talento. Jornalistas de todo o país estavam presentes, cobrindo o sucesso do empreendimento e, é claro, a história da arquiteta por trás dele. Clara concedeu entrevistas, falou sobre a importância da luz, da natureza e do bem-estar nos lares, e sua imagem de mulher forte e inspiradora se consolidava ainda mais. Miguel, agora com 4 anos, estava no evento com Dona Helena, correndo pelos jardins e explorando as casas modelo com a curiosidade típica de uma criança. Ele era a prova viva de que a vida de Clara havia se transformado completamente. Dona Helena observava a ex-nora com um brilho de orgulho nos olhos. Ela sabia o quanto Clara havia lutado para chegar ali. Enquanto a festa do sucesso de Clara acontecia, Marcos vivia em um mundo completamente diferente. Ele havia conseguido um trabalho precário como ajudante de pedreiro em uma obra distante. Um trabalho pesado e mal remunerado. Seus dias eram de exaustão física e mental. Ele dormia em um alojamento simples, dividindo o espaço com outros trabalhadores, e a comida era escassa. Um dia, ao folhear um jornal velho encontrado no alojamento, Marcos viu uma reportagem sobre o sol nascente. A foto de Clara, sorridente ao lado de uma das casas, o atingiu em cheio. Ele leu a matéria que detalhava o sucesso do condomínio e a ascensão meteórica de Clara. A ironia era cruel. Enquanto ele, um dia, um executivo promissor, trabalhava como pedreiro, a mulher que ele havia abandonado estava construindo um império. A raiva e o arrependimento se misturavam em seu peito. Ele se lembrava do dia em que a humilhou no hospital, da proposta de Lívia, de sua própria indiferença ao assinar o divórcio. Ele havia descartado um diamante bruto e agora via-o lapidado, brilhando intensamente. A frase de Dona Helena, "Perdeu o mais valioso que tinha", ecoava em sua mente como uma maldição. Ele tentou se convencer de que não se importava, mas a verdade era que a imagem de Clara, vitoriosa e feliz com o filho, o corroía por dentro. Ele havia perdido tudo, e o pior, havia sido por sua própria culpa. O sucesso do Sol Nascente consolidou Clara como uma das arquitetas mais influentes do país. Seu nome era sinônimo de excelência e inovação. Ela era convidada para dar palestras em universidades, participar de painéis sobre empreendedorismo feminino e até mesmo para ser jurada em concursos de arquitetura. Sua agenda era apertada, mas ela encontrava tempo para tudo, especialmente para Miguel. Miguel, agora com 5 anos, era um menino vibrante, inteligente e cheio de perguntas. Ele adorava visitar o escritório da mãe, desenhar em seus papéis e ajudar nos projetos. Clara fazia questão de que ele entendesse a importância do trabalho e da dedicação. Ela o levava para passear, lia para ele todas as noites e o ensinava sobre a vida com a sabedoria que a própria dor lhe havia proporcionado. A ausência de uma figura paterna não era um vazio em sua vida. O amor de Clara e Dona Helena preenchia cada espaço. Dona Helena, por sua vez, estava radiante. Ela via a felicidade de Clara e Miguel e sentia um orgulho imenso. A relação com a ex-nora era de profunda amizade e cumplicidade. Elas almoçavam juntas com frequência, conversavam sobre tudo e se apoiavam mutuamente. A sombra de Marcos parecia ter desaparecido de suas vidas, ou pelo menos havia se tornado insignificante diante da luz que Clara irradiava. No entanto, o destino, por vezes, gosta de pregar peças. Um dia, enquanto Clara dirigia para uma reunião em um bairro mais afastado, ela parou em um semáforo. Ao lado, na calçada, um homem sujo e maltrapilho pedia esmolas. Seus olhos se encontraram por um instante. Era Marcos. Clara sentiu um choque, um misto de surpresa e pena. Ele estava irreconhecível, com a barba por fazer, roupas rasgadas e um olhar perdido. O homem que um dia fora seu marido, um executivo elegante e arrogante, agora era uma sombra de si mesmo. Ela hesitou por um segundo, o coração batendo mais forte. A luz verde acendeu e os carros atrás começaram a buzinar. Clara, sem pensar, pegou a carteira, tirou algumas notas e estendeu a mão para ele. Marcos a reconheceu. Seus olhos se arregalaram em choque e vergonha. Ele viu a mão estendida, o dinheiro e a expressão de Clara. Não era desprezo, nem triunfo, apenas uma compaixão distante.
Ele hesitou, o orgulho ferido lutando contra a necessidade. Mas a fome e o desespero venceram. Ele pegou o dinheiro, os dedos roçando os dela. Obrigado, ele murmurou, a voz rouca, quase inaudível. Clara assentiu levemente, sem dizer uma palavra. Ela acelerou o carro, deixando Marcos para trás. A cena a perturbou. Não havia satisfação em vê-lo naquela situação, apenas a constatação de que a vida havia cobrado seu preço. Ela havia escolhido a luta, o trabalho, a reconstrução. Ele havia escolhido o abandono, a inércia, a autodestruição. E agora, os caminhos deles eram mais distantes do que nunca. O encontro inesperado com Marcos na rua deixou Clara com uma sensação estranha. Não era triunfo nem raiva, mas uma profunda e silenciosa confirmação de que os caminhos deles haviam se bifurcado irremediavelmente. Ela não sentiu o desejo de vingança, apenas a constatação de que a vida, em sua justiça implacável, havia apresentado a conta a cada um. Aquele dia, ela abraçou Miguel com ainda mais força, grata pela vida que havia construído para eles. A clara arquitetura continuava em plena ascensão. O sucesso do condomínio Sol Nascente abriu portas para projetos ainda mais ambiciosos. Uma renomada empresa de tecnologia a contratou para projetar sua nova sede, um edifício inovador que prometia ser um marco na arquitetura corporativa. Clara mergulhou no desafio com a paixão de sempre, combinando funcionalidade, estética e sustentabilidade em cada detalhe. O escritório fervilhava de criatividade, e a equipe, agora mais numerosa, trabalhava em perfeita sintonia, inspirada pela liderança de Clara. Miguel, com 6 anos, estava na primeira série, um menino curioso e cheio de energia. Ele era o orgulho de Clara, seu porto seguro. Ela fazia questão de estar presente em todas as reuniões da escola, nos passeios e nas brincadeiras. A relação com Dona Helena era cada vez mais forte, e a avó se dedicava ao neto com um amor que compensava qualquer ausência. Enquanto Clara brilhava no cenário nacional, Marcos continuava sua derrocada. O encontro com Clara na rua, a mão estendida com o dinheiro, havia sido um choque. A vergonha o consumiu, mas não o impulsionou a mudar. Pelo contrário, ele se afundou ainda mais na autodestruição. O trabalho como ajudante de pedreiro era intermitente, e ele gastava o pouco que ganhava em vícios, vivendo à margem da sociedade. Dona Helena, que ainda tentava manter contato com o filho, ouvia de longe os rumores de sua situação. Ela tentou ajudá-lo novamente, oferecendo um pequeno apartamento e um emprego em uma empresa de um amigo, mas Marcos recusou. Ele estava preso em um ciclo de autocomiseração e negação, incapaz de aceitar a ajuda ou de encarar a realidade de suas escolhas. Um dia, Marcos viu uma reportagem de televisão sobre a nova sede da empresa de tecnologia projetada por Clara. A imagem do edifício, imponente e moderno, e a entrevista com Clara falando sobre sua visão e seu sucesso o atingiram com a força de um soco. Ele viu Clara radiante, confiante, uma mulher que havia se reerguido de forma espetacular. E viu a si mesmo, um homem que havia jogado fora tudo o que tinha. A distância entre eles era um abismo intransponível, e Marcos sentiu o peso de suas escolhas de forma mais aguda do que nunca. Não havia mais para onde fugir da realidade de sua ruína. O tempo, esse mestre implacável, continuava a tecer os destinos de Clara e Marcos em padrões diametralmente opostos. Para Clara, a vida era uma tapeçaria rica em cores e texturas. A sede da empresa de tecnologia que ela projetara foi inaugurada com pompa, e o edifício se tornou um ícone arquitetônico na cidade, rendendo a Clara um prêmio internacional de design sustentável. Ela viajou para receber a honraria, levando Miguel e Dona Helena consigo. O garoto, agora com 6 anos, observava a mãe no palco com um brilho de admiração nos olhos, sem compreender totalmente a dimensão daquela conquista, mas sentindo o orgulho que irradiava dela. Clara era uma mulher completa. Seu escritório prosperava, seus projetos eram cada vez mais ousados e impactantes, e sua voz era ouvida em fóruns importantes sobre arquitetura e empoderamento feminino. Mas, acima de tudo, ela era uma mãe feliz. Miguel era seu maior projeto, sua maior alegria. Eles passavam os fins de semana explorando parques, museus e bibliotecas, e as noites eram preenchidas com histórias e risadas.
A ausência de Marcos era apenas uma nota de rodapé em sua história, um passado distante que a havia moldado, mas não a definia mais. Dona Helena, por sua vez, havia encontrado uma nova paz. Sua vida girava em torno de Miguel e de Clara. Ela era a avó dedicada, a amiga leal, a confidente. A dor de ver o filho se perder havia se transformado em uma aceitação resignada. Ela havia feito tudo o que podia, e agora seu foco era a felicidade daquela nova família que se formara. Marcos, no entanto, estava preso em seu próprio inferno particular. A notícia do Prêmio Internacional de Clara, veiculada em todos os jornais e noticiários, o atingiu como um golpe final. Ele, que um dia havia desprezado o talento dela, agora via a ser celebrada globalmente. A vergonha e o arrependimento se transformaram em uma dor física, um nó constante no estômago. Ele havia perdido o emprego de pedreiro devido à sua inconstância e ao vício. Vivia de bicos e da caridade de alguns conhecidos, dormindo em abrigos ou na rua quando não conseguia. Seu corpo estava magro, seu rosto marcado pela vida dura, e seus olhos antes cheios de arrogância, agora carregavam um vazio desesperançado. Um dia, Marcos estava em um banco de praça, observando as crianças brincarem. De repente, viu Miguel. O menino estava com Dona Helena, correndo e rindo, um raio de sol em meio à sua escuridão. Miguel estava tão grande, tão saudável, tão feliz. Marcos sentiu uma pontada aguda no peito. Aquele era seu filho, a quem ele havia abandonado, e o menino não o reconhecia. Ele viu Dona Helena sorrir para Miguel, um sorriso cheio de carinho, e depois olhou para o próprio filho, a quem havia perdido para sempre. A imagem de Clara, vitoriosa e radiante, e a de Miguel crescendo feliz sem ele, foram o espelho de sua própria ruína. Não havia mais para onde correr, nem desculpas a inventar. Aquele era o seu fim. Marcos se levantou do banco, a cabeça baixa, e se afastou, desaparecendo na multidão, uma sombra entre as luzes da cidade que Clara havia ajudado a construir. Os anos se desdobraram, tecendo uma vida de plenitude para Clara. A Clara Arquitetura se tornou um império, com filiais em outras grandes cidades e projetos que redefiniram paisagens urbanas. Clara era uma força a ser reconhecida, uma visionária que combinava arte, funcionalidade e um profundo compromisso com o bem-estar das pessoas. Ela não era apenas uma empresária de sucesso, mas uma figura inspiradora, uma voz poderosa no cenário nacional e internacional. Miguel cresceu, transformando-se em um adolescente inteligente, sensível e com um brilho nos olhos que refletia a luz da mãe. Ele era um jovem curioso, que adorava explorar o mundo e aprender. Em uma tarde chuvosa, enquanto folheava um álbum de fotos antigas, Miguel encontrou uma imagem de Clara e Marcos juntos, de um tempo que ele não conhecia. "Mãe", ele perguntou a voz suave, "quem é esse homem com você?" Clara sentou-se ao lado dele, o coração tranquilo. Ela sabia que esse dia chegaria. Olhou para a foto, para o passado que parecia tão distante e depois para o filho, seu presente e futuro. "Esse, meu amor, é seu pai biológico", ela começou, a voz calma e cheia de uma sabedoria adquirida com a dor. "Ele foi alguém que fez escolhas diferentes das minhas, e nossos caminhos se separaram muito antes de você se lembrar. Mas saiba que, mesmo nas dificuldades, você foi a maior bênção da minha vida, a razão para eu lutar e construir tudo o que temos hoje." Miguel a ouviu atentamente, seus olhos fixos nos dela. Ele não fez mais perguntas, apenas abraçou a mãe com força, sentindo a verdade em suas palavras e o amor incondicional que sempre o cercou. Para ele, a figura paterna era uma abstração, uma história que pertencia ao passado de sua mãe, mas que não definia sua própria identidade. Ele tinha Clara e isso era tudo o que importava. Dona Helena, já uma senhora idosa, mas com a mente lúcida e o coração cheio de carinho, continuava sendo um pilar na vida de Clara e Miguel. Ela era a avó amorosa, a contadora de histórias, a guardiã das memórias. O nome de Marcos raramente era mencionado, e quando era, vinha acompanhado de um suspiro de tristeza e resignação. Ele havia se tornado uma lembrança distante, uma sombra que não mais assombrava a vida de ninguém. Clara, em seus momentos de reflexão, olhava para a vida que havia construído. A casa com sol, que um dia foi um conceito em seus desenhos, havia se materializado em sua própria vida,
e na vida de tantas famílias que moravam em seus projetos. Ela havia transformado a dor do abandono em uma força criativa inesgotável, a humilhação em dignidade, a solidão em uma rede de apoio e amor. Sua história era um testemunho vivo de que, mesmo quando tudo parece desmoronar, é possível reconstruir, tijolo por tijolo, um futuro mais luminoso do que qualquer um poderia ter previsto. O sol, que um dia parecia ter se apagado para ela, agora brilhava intensamente em cada aspecto de sua existência. Os anos voaram, e o sol continuava a brilhar intensamente na vida de Clara. Miguel, agora um jovem adulto, havia herdado não apenas a inteligência da mãe, mas também sua paixão por criar. Ele optou por seguir os passos de Clara, cursando arquitetura, mas com um foco particular em design urbano e espaços públicos, buscando impactar a vida das pessoas em uma escala ainda maior. A cada projeto da faculdade, ele pedia a opinião da mãe, e as discussões sobre traços, materiais e conceitos eram recheadas de carinho e respeito mútuo. A relação deles era um testemunho da força do amor e da dedicação. A Clara Arquitetura, sob a liderança visionária de Clara, expandiu-se internacionalmente, com projetos em cidades icônicas ao redor do mundo. Ela era uma lenda viva no campo da arquitetura, uma mulher que havia redefinido o que era possível. Seu nome era sinônimo de inovação, sustentabilidade e, acima de tudo, de humanidade nos espaços construídos. Mas apesar de todo o sucesso e reconhecimento global, Clara nunca perdeu sua essência. Ela continuava a ser a mulher que encontrava beleza nos detalhes, que valorizava a luz e que acreditava no poder da reconstrução. Dona Helena, com seus muitos anos, partiu serenamente, cercada pelo carinho de Clara e Miguel. Sua partida deixou uma saudade imensa, mas também a gratidão por ter sido um pilar de apoio inabalável, uma avó amorosa e uma amiga leal. Sua presença havia sido um elo importante, uma ponte entre o passado e o presente de Clara, e sua memória continuaria a viver no coração de ambos. Marcos, por outro lado, desapareceu completamente do radar. Não havia mais notícias nem rumores. Sua existência se dissolveu na indiferença do tempo, uma vida que se consumiu na escuridão que ele mesmo havia cultivado. Ele se tornou uma nota de rodapé esquecida na história de Clara, uma lembrança distante de um passado que ela havia superado com maestria. Em um dia de primavera, Clara caminhava por um dos parques que ela mesma havia projetado na cidade. O sol aquecia sua pele e o riso de crianças brincando enchia o ar. Ela observou os traços de seu trabalho em cada banco, em cada árvore plantada, em cada caminho que se abria. Ali, naquele espaço de beleza e vida, ela sentiu a plenitude de sua jornada. Ela havia começado sua vida adulta com um sonho que se desfez em dor e abandono, mas com coragem e resiliência, ela não apenas reconstruiu sua própria vida, mas também a de seu filho e, de certa forma, a de muitos outros, através dos espaços que criava. Clara não se definia mais pelo que havia perdido, mas pelo que havia construído. Sua história era um farol de esperança, um lembrete de que, mesmo nas maiores adversidades, a capacidade de se reinventar, de encontrar a própria luz e de dar à luz algo novo e belo, é a verdadeira medida da força humana. E assim, Clara, a mulher que desenhava casas com sol, viveu sua vida banhada pela luz que ela mesma havia criado. Décadas se passaram, e o nome de Clara se tornou sinônimo de uma era na arquitetura. Sua influência era sentida em cada cidade que tocara, em cada vida que inspirara. A Clara Arquitetura, agora liderada por Miguel, mantinha o legado de inovação, humanidade e sustentabilidade que ela havia estabelecido. Miguel, com sua própria visão, expandiu a empresa para novos horizontes, mas sempre com a essência da casa com sol como pilar fundamental. Ele se tornou um arquiteto renomado por direito próprio, carregando o orgulho do nome da mãe e a sabedoria de sua jornada. Clara, já uma mulher de cabelos prateados, mas com o mesmo brilho nos olhos e a mente afiada, havia se retirado gradualmente da linha de frente do escritório. Ela passava seus dias entre seu próprio jardim, repleto de luz e cores, e o acompanhamento dos projetos de Miguel atuando como mentora e conselheira. Sua casa, a verdadeira casa com sol, era um refúgio de paz, um santuário onde as memórias do passado
se misturavam com a alegria do presente. Ela dedicava parte de seu tempo a palestras inspiradoras, não mais sobre sua superação pessoal, mas sobre a filosofia por trás de sua arquitetura. A importância de criar espaços que nutrem a alma, que conectam as pessoas à natureza e à luz, e que servem como alicerces para vidas plenas. Suas palavras eram um bálsamo para muitos, um lembrete de que a verdadeira construção começa de dentro para fora. Em um fim de tarde, sentada na varanda de sua casa, observando o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e violeta, Clara sentiu uma profunda gratidão. Miguel, agora um homem maduro, sentou-se ao seu lado, trazendo uma xícara de chá. Eles conversaram sobre os projetos do dia, sobre a vida, sobre as pequenas alegrias que preenchiam seus dias. Clara olhou para o filho, para o homem forte e gentil que ele havia se tornado, e viu o reflexo de tudo o que ela havia construído. Ele era a prova viva de que o amor e a resiliência podem florescer mesmo nas terras mais áridas. O abandono, a dor, as humilhações do passado eram agora apenas ecos distantes, lições que a haviam forjado, mas que não tinham mais poder sobre ela. A história de Clara não era apenas a de uma mulher que se reergueu de uma queda. Era a história de como a adversidade pode ser a matéria-prima para a maior das criações. Ela não apenas construiu edifícios, ela construiu uma vida, uma família, um legado de luz e esperança. E assim, Clara, a arquiteta da alma, a mulher que trouxe o sol para dentro das casas e das vidas, viveu seus dias, plena e serena, sabendo que sua jornada havia sido de fato a mais bela das obras. Os anos se transformaram em décadas, e a vida de Clara se desdobrava em uma melodia suave de paz e realização. A clara arquitetura, sob a batuta de Miguel, florescia, expandindo-se para novos continentes e abraçando desafios que antes pareciam inatingíveis. Miguel, um arquiteto com sua própria assinatura, honrava o legado da mãe, infundindo em cada projeto a mesma paixão por espaços que nutrem a alma e celebram a luz. Ele tinha seus próprios filhos, netos de Clara, que enchiam sua casa com risadas e a promessa de um futuro ainda mais brilhante. Clara, agora uma matriarca reverenciada, passava seus dias em sua casa com sol, um santuário de serenidade. Sua rotina era pontuada por caminhadas matinais em seu jardim exuberante, leituras de livros de poesia e filosofia e longas conversas com Miguel sobre os rumos da empresa e as novidades da vida. Ela se deliciava em observar seus netos crescerem, transmitindo-lhes não apenas histórias de sua vida, mas os valores de resiliência, coragem e a importância de encontrar a beleza em cada detalhe. Sua voz, embora mais suave com o tempo, ainda carregava a sabedoria de uma vida bem vivida. Ela recebia visitas de jovens arquitetos e estudantes que vinham em busca de conselhos e inspiração. Clara falava sobre a arquitetura como uma extensão da alma, sobre a responsabilidade de criar espaços que promovam a felicidade e a conexão humana. Ela sempre enfatizava que a verdadeira obra de arte não estava apenas nas paredes e nos telhados, mas na capacidade de transformar a adversidade em um alicerce para algo maior e mais significativo. Em uma tarde ensolarada, enquanto Clara observava seus netos brincarem no jardim, construindo pequenas casas de galhos e folhas, ela sorriu. A vida havia lhe dado muito mais do que ela jamais poderia ter sonhado. O abandono e a dor do passado haviam se dissolvido em uma gratidão profunda, em uma compreensão de que cada desafio havia sido um degrau para a pessoa que ela se tornara. Ela havia construído não apenas edifícios, mas pontes. Pontes entre o passado e o futuro, entre a dor e a esperança, entre a solidão e a comunidade. Sua história era um testemunho vivo de que a luz, mesmo após a mais escura das noites, sempre encontra um caminho para brilhar. E Clara, a mulher que desenhava casas com sol, continuou a viver seus dias, banhada pela luz que ela mesma havia criado e que agora irradiava para as próximas gerações, um legado eterno de resiliência e amor. O legado de Clara não era apenas visível nas imponentes estruturas que pontilhavam o horizonte das cidades ou nos condomínios que abrigavam famílias felizes. Ele residia, sobretudo, na filosofia de vida que ela encarnava
e que havia transmitido a Miguel e a seus netos. A Casa com o Sol deixou de ser apenas o título de seu livro ou o conceito de seus projetos. Tornou-se um modo de viver, uma crença na capacidade humana de encontrar luz, mesmo nas sombras mais profundas. Miguel, agora na plenitude de sua carreira, frequentemente se pegava citando as palavras da mãe em reuniões importantes ou em conversas com seus próprios filhos. Ele havia expandido a Clara Arquitetura para ser uma empresa globalmente reconhecida por seu compromisso com a sustentabilidade e o design centrado no ser humano, sempre com a essência de Clara pulsando em cada novo projeto. Seus filhos, já adolescentes e jovens adultos, mostravam interesse em diferentes áreas, mas todos carregavam a chama da curiosidade e da paixão por construir, seja com tijolos, palavras ou ideias. Clara, em seus últimos anos, vivia cercada de amor e admiração. Sua casa era um porto seguro, um lugar onde a família se reunia para celebrar conquistas, compartilhar desafios e simplesmente estar junto. Ela passava horas no jardim, cuidando de suas flores e observando o ciclo da vida, um reflexo da sua própria jornada de renascimento. Seus olhos, embora um pouco cansados, ainda brilhavam com a mesma intensidade de quando ela desenhava seus primeiros croquis em um quarto úmido. A memória de Marcos havia se desvanecido completamente, tornando-se uma nota de rodapé, tão insignificante que sequer era lembrada. A vida de Clara havia se encarregado de reescrever seu próprio destino, apagando as marcas de um passado doloroso com os traços firmes de uma existência plena e significativa. Em uma tarde de outono, enquanto o sol se punha pintando o céu com tons dourados e avermelhados, Clara estava sentada em sua poltrona favorita, com um livro aberto no colo. Miguel e seus netos estavam na sala, conversando e rindo. Ela os observava, um sorriso sereno em seus lábios. A vida havia sido uma jornada de altos e baixos, de perdas e ganhos, mas ao final ela havia construído uma obra-prima, sua própria existência. Ela fechou os olhos, sentindo a brisa suave que entrava pela janela e o calor do sol em seu rosto. Não havia arrependimentos, apenas uma profunda gratidão. A mulher que um dia foi abandonada e humilhada havia se tornado um farol, uma inspiração, a arquiteta de sua própria felicidade. E assim, Clara, a construtora de sonhos e de lares, a mulher que trouxe o sol para a vida de tantos, entregou-se à paz, deixando para trás um legado de luz que continuaria a brilhar por muitas e muitas gerações. A partida de Clara não foi um fim, mas uma transição. Seu espírito, sua filosofia e seu legado continuaram a viver, mais fortes do que nunca, nas estruturas que ela havia projetado, nas vidas que havia tocado e, sobretudo, no coração de sua família. Miguel, agora o patriarca e líder inconteste da Clara Arquitetura, sentiu a ausência física da mãe, mas a presença de seus ensinamentos era uma bússola constante. Ele se dedicou ainda mais a honrar a memória dela, garantindo que cada novo projeto da empresa refletisse a paixão, a inovação e a humanidade que Clara havia imprimido em seu trabalho. Os netos de Clara, já adultos e trilhando seus próprios caminhos, carregavam consigo as histórias da avó como um tesouro. Um deles, com talento para a escrita, começou a coletar os depoimentos de pessoas que foram impactadas pela obra e pela vida de Clara, sonhando em um dia expandir o livro A Casa com Sol para uma biografia mais completa, um testemunho da mulher extraordinária que ela foi. Outro, com veia artística, dedicou-se à pintura, e suas telas frequentemente retratavam paisagens urbanas cheias de luz e espaços que evocavam a sensação de lar, inspiradas nos princípios arquitetônicos de Clara. A Casa com Sol, o lar que Clara havia construído para si e Miguel, tornou-se um museu particular, um santuário de memórias e um centro de estudos para jovens arquitetos e designers. Ali, entre os desenhos originais, as maquetes e os livros que ela tanto amava, a essência de Clara era palpável. Visitantes de todo o mundo vinham conhecer o espaço, inspirar-se em sua trajetória e aprender sobre a filosofia de vida que transformou dor em beleza. A história de Clara, a mulher que foi abandonada no puerpério e se reergueu para se tornar uma lenda, continuou a ser contada e recontada, passando de geração em geração. Ela se tornou
um arquétipo de resiliência, um símbolo de que a vida, por mais que tente nos derrubar, oferece sempre a chance de reconstruir. Sua jornada era a prova de que a verdadeira força não reside em evitar as quedas, mas em encontrar a luz para se levantar e, a partir dos escombros, edificar algo ainda mais grandioso. E assim, Clara, a arquiteta da alma, a construtora de sonhos e de lares, a mulher que trouxe o sol para a vida de tantos, continuou a viver. Não mais em corpo, mas em cada raio de sol que invadia uma casa bem projetada, em cada sorriso de uma família em um lar acolhedor, em cada jovem que encontrava inspiração em sua história. Seu legado era eterno, uma chama que jamais se apagaria, iluminando o caminho para todos aqueles que ousassem sonhar e reconstruir, tijolo por tijolo, a própria casa com sol. O legado de Clara, longe de diminuir com o passar do tempo, apenas se aprofundava, reverberando através das gerações. A casa com sol não era mais apenas uma estrutura física ou um conceito arquitetônico. Era um farol, um estilo de vida que permeava cada membro da família e cada projeto da empresa. Miguel, já um homem de cabelos grisalhos e sabedoria acumulada, continuava a liderar a Clara Arquitetura com a mesma paixão e integridade que sua mãe lhe ensinara. Sob sua direção, a empresa se tornou um modelo global de design sustentável e inovação social, construindo não apenas edifícios, mas comunidades inteiras que refletiam os valores de luz, conexão e bem-estar. Os netos de Clara, agora adultos e com suas próprias famílias, eram os guardiões vivos de sua memória. O neto escritor, inspirado pela avó, finalmente publicou a biografia expandida de Clara, intitulada A Arquiteta do Sol, Uma Vida Construída na Luz. O livro se tornou um best-seller internacional, traduzido para dezenas de idiomas, levando a história de Clara a milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele detalhava não apenas sua ascensão profissional, mas a profunda jornada pessoal de superação, amor e resiliência, tornando-a um ícone atemporal. A neta artista, por sua vez, dedicou sua vida a criar instalações de arte pública que exploravam a interação entre luz, espaço e emoção humana, sempre citando Clara como sua maior inspiração. Suas obras, muitas vezes efêmeras, convidavam as pessoas a pausar, a sentir a luz e a refletir sobre a beleza da existência, assim como os edifícios de Clara convidavam à contemplação e ao bem-estar. A antiga Casa com Sol de Clara, transformada em um centro cultural e educacional, recebia visitantes de todos os cantos do planeta. Estudantes de arquitetura, designers, artistas e pessoas em busca de inspiração vinham aprender sobre a vida e a obra da mulher, que transformou a dor em arte e o abandono em legado. O jardim que Clara tanto amava era um oásis de serenidade, onde as flores continuavam a desabrochar em todas as estações, um lembrete vívido da resiliência da natureza e da alma humana. Em um dia de primavera, durante um evento de celebração do centenário de Clara, Miguel, já um avô, subiu ao palco. Ele olhou para a plateia, composta por arquitetos renomados, artistas, estudantes e sua própria família, e um sorriso terno surgiu em seus lábios. Minha mãe, Clara, nos ensinou que a verdadeira arquitetura não é apenas sobre construir paredes e tetos, ele disse, sua voz embargada pela emoção, mas sobre construir vidas. Ela nos mostrou que, mesmo quando o sol parece se esconder, temos a capacidade de encontrá-lo dentro de nós e de irradiá-lo para o mundo. A história de Clara havia se imortalizado. Ela não era apenas uma lembrança, mas uma presença contínua, uma força motriz que inspirava a construir um mundo mais belo, mais humano e mais cheio de luz. Seu legado era a prova irrefutável de que a luz da esperança, da criatividade e do amor é, de fato, a mais poderosa das construções, capaz de transcender o tempo e as adversidades, brilhando eternamente. O centenário de Clara não foi apenas uma data no calendário. Foi uma celebração da vida, da resiliência e do poder transformador da luz. Em uma cerimônia grandiosa no coração de um dos parques mais icônicos que ela havia projetado, uma estátua de Clara foi inaugurada. Não era uma representação heróica e imponente, mas uma figura serena, com as mãos estendidas, como se estivesse oferecendo um projeto ou um abraço e um sorriso gentil nos lábios, refletindo a luz que ela tanto amava.
A base da estátua trazia uma simples inscrição. Clara, a arquiteta da alma, construiu com a dor, iluminou com o amor. Miguel, já um ancião sábio e respeitado, estava presente, rodeado por seus filhos e netos, todos com os olhos marejados de emoção e orgulho. Ele olhou para a estátua, para o rosto esculpido da mãe, e sentiu uma paz profunda. A ausência física dela ainda era sentida, mas seu espírito estava ali, em cada raio de sol que atravessava as árvores, em cada riso das crianças que corriam pelo parque, em cada coração que ela havia tocado. A biografia de Clara, a arquiteta do sol, continuava a inspirar milhões. Escolas de arquitetura em todo o mundo usavam sua história como um estudo de caso não apenas de design, mas de vida. Sua filosofia de que os espaços devem nutrir a alma e promover a conexão humana se tornou um pilar fundamental em abordagens arquitetônicas contemporâneas. O legado de Marcos, por outro lado, permaneceu inexistente, um vazio que nem a história se deu ao trabalho de preencher. Ele havia se apagado, sem deixar rastros, uma sombra que nunca encontrou sua própria luz. Em seus últimos dias, Clara havia deixado uma carta para Miguel, a ser aberta apenas quando ele sentisse que era o momento certo. Anos após sua partida, Miguel a encontrou. A caligrafia de Clara, embora um pouco trêmula, era inconfundível. Meu amado Miguel, a carta começava. Se você está lendo isso, é porque cumpri minha jornada. Lembro-me do dia em que tudo desmoronou, da escuridão que parecia me engolir. Mas você, meu filho, foi o meu primeiro raio de sol, a razão para eu erguer o primeiro tijolo da minha reconstrução. Aprendi que a vida, por mais que tente nos quebrar, sempre nos oferece a chance de nos refazer mais fortes, mais luminosos. Ela continuava. Não lamente o passado, Miguel. Celebre o que construímos. Cada projeto, cada riso, cada abraço foi um tijolo de amor. A verdadeira casa não é feita de paredes, mas de alma. E o sol, meu filho, o sol sempre volta a brilhar. Mantenha a chama acesa. Continue a construir casas com sol, não apenas em concreto, mas nos corações das pessoas. Meu legado é você. É a sua luz. É a luz dos seus filhos. É a certeza de que o amor e a resiliência são os alicerces mais fortes que podemos ter. Miguel terminou de ler, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele olhou para o céu, para o sol que se punha, pintando o horizonte com as cores vibrantes que Clara tanto amava. Ele sentiu a presença dela, não como uma ausência, mas como uma força que o impulsionava. A história de Clara não era sobre um final, mas sobre a eternidade de um legado. Ela havia construído não apenas edifícios, mas uma ponte para o futuro, um caminho iluminado pela coragem, pela fé e pelo amor incondicional. E assim a luz de Clara continuaria a brilhar, não apenas em cada casa com sol que ela havia projetado, mas em cada coração que se atrevesse a reconstruir sua própria vida, tijolo por tijolo, sob o sol da esperança. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo? A história de Clara nos mostra que, mesmo diante do abandono e da humilhação, é possível encontrar a força para se reerguer e construir um legado de luz. Desde o quarto úmido onde tudo começou, passando pelo sucesso meteórico de seus projetos e a criação de seu filho Miguel, Clara nos ensinou que a resiliência é a chave para transformar a dor em arte e a adversidade em oportunidade. Se você se emocionou com essa narrativa e se inspirou na trajetória de Clara, não deixe de demonstrar seu apoio. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias. Deixe seu like neste vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Comente o que você mais gostou na jornada de Clara e compartilhe com amigos e familiares que também precisam de uma dose de inspiração. E se você quer mergulhar em outras vidas e destinos fascinantes, confira nossa playlist completa à esquerda. Lá você encontrará uma coleção de histórias incríveis, cheias de emoção e reviravoltas, esperando para serem descobertas por você. Venha conosco nessa jornada de narrativas que tocam a alma.